Olá pessoal, o nosso último conselheiro Acácio desse ano vai falar sobre os desmandos do STF e o que está por trás, um dos cenários que está por trás dessa sequência de desmandos que as pessoas estão, na sua ingenuidade, achando que é simplesmente um ato translocado de um ministro, no caso, o Gilmar Mendes. Não é nada disso. O problema é muito mais sério e é muito mais profundo. Vou tentar aqui trazer para vocês alguns pontos para reflexão. Bem, antes eu vou começar com uma breve introdução. Os movimentos revolucionários que explodiram no século XVIII, esse ano de 2017, por exemplo, fazem 300 anos, faz 300 anos que a maçonaria veio à existência, né? Os movimentos revolucionários, portanto, do século XVIII, preconizavam algumas coisas, entre elas a queda da monarquia, evidentemente. Bem, o rei era a figura, a pessoa do monarca era a figura que encarnava, que era o representante de Deus na Terra. Ora, é Deus que estabelece a lei para os homens, não é? Então, o monarca era, digamos, o intermediário entre Deus e os homens. Essa era a razão pela qual o monarca era encarregado das leis, ou de fazer as leis, ou de ser o representante máximo da justiça divina na Terra. Uma vez que as monarquias derrubam os reis, então aquela lei de Deus, por tabela, não mais existe, de modo que a transcendência, portanto, atuando dentro da sociedade, passa a ser uma mera figura de linguagem e, portanto, a lei passa a ser feita, é uma prerrogativa de homens. Então, é um homem mandando em outro homem. A questão é o seguinte: quando a lei é divina, nós temos, digamos, um referencial axiológico supremo. Quando é um homem que faz lei para outro homem, nós não temos referencial nenhum. Os únicos referenciais são os referenciais do interesse. Mas veja bem, dito isto, então as monarquias foram extintas, e estabeleceu-se aquilo que em Portugal é um termo clássico e que, quanto a mim, expressa belíssimamente esse novo poder da justiça que se instaura na Terra, a chamada aristocracia de toga. Notadamente no Brasil, a aristocracia de toga assume foros, poderes praticamente absolutos. E é preciso entender o que vem a ser o judiciário dentro do Brasil com a implementação do golpe da independência, portanto, a partir de 1822. É preciso entender o que isso de fato significa, para entender um dos grandes problemas do Brasil. Um dos grandes problemas do Brasil é exatamente o sistema judiciário. E o que significa isso que os portugueses vão chamar de aristocracia de toga. Muito bem, essa aristocracia de toga, portanto, é um movimento humano, a criação de um judiciário, contra o Estado monárquico, mas a favor de quem? A favor das oligarquias. No caso do Brasil, especificamente, existe uma conexão imediata entre os poderes que assumiram, que deram o golpe da independência, depois o golpe da república, e que foram se mantendo ao longo de todo esse processo. Existe uma conexão imediata entre o sistema judiciário, essa aristocracia de toga, e as oligarquias, os poderes que oscilam, que tomaram o Brasil, que oscilam entre os oligarcas e os populistas. Muito bem, nós já fizemos alguns conselheiros acácios falando sobre a juristocracia do STF. O que é juristocracia? Juristocracia é quando o sistema judiciário faz lei. Ora, evidentemente que isso fere, digamos, os pontos dos três equilíbrios dos poderes da República: o legislativo, o executivo e o judiciário. Então veja bem,
Com a Revolução Francesa foi criados 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. O executivo administra, o legislativo faz leis, o judiciário julga, não pode fazer lei. Pois muito bem, a partir do momento que o judiciário começa a fazer lei, isso não é só no Brasil, no mundo inteiro, existe um movimento de juristocracia. Uma vez que o judiciário não faz lei, mas o judiciário, quando ele começa a fazer lei no mundo inteiro, o que é que está acontecendo? O judiciário não está somente usurpando uma função do legislativo. A função disto, e o caso emblemático que nós temos, é precisamente o caso da Venezuela. A Venezuela expressa muito bem para onde o Brasil está caminhando. Não é? A juristocracia é um esquema internacional que foi montado exatamente para tirar uma das funções do legislativo e transferi-la para o judiciário. Ninguém elege juiz, eles têm cargos permanentes, o que é um erro, não é? Porque esses indivíduos deveriam, do mesmo jeito que eles entram, eles deveriam ser depostos. Então o esquema todo foi montado para consignar, eu também já fiz outros conselheiros acá sobre isso, a 6ª fase do projeto de Gramsci. Nesta 6ª fase vai haver a extinção do Senado da República. Esta 6ª fase contempla que o judiciário vai assumir as funções do legislativo. É o judiciário que vai passar a fazer leis. Se o judiciário vai passar a fazer lei, o legislativo, no caso, extingue-se o Senado e passa a ter somente a Câmara. O que a Câmara vai fazer? Ela estará subvencionada ao Executivo. Portanto, é um Executivo super, hiper fortalecido. Mas para fazer o quê? Não é? Essa é a pergunta. Então pensem como funciona a Duma na União Soviética. Como funciona o chamado parlamento na Venezuela agora, que já implementou a 6ª fase de Gramsci. Já implementou. Né? Ela está em vias de... já está funcionando e, evidentemente, não está funcionando a pleno vapor por conta da reação do povo da Venezuela. Mas é aquilo ali. Não é? Bem, o STF, portanto, vem criando uma série de leis absolutamente esdrúxulas. Tira senador, tira deputado, faz isso, faz aquilo, começa a liberar essa sequência de presos. Vamos entender, portanto, que as inúmeras investidas do STF em direção à ideia de fazer lei é porque o STF está se preparando, de fato, para virar o legislativo. Bem, isso é um ponto. Um outro ponto que eu quero aqui trazer para vocês, como mudar de reflexão, é o seguinte. Também já fiz algum conselheiro acá sobre isso. Todo o esquema do mensalão, que teve mais de 50 mil autos de página de provas contra uma quadrilha. Todos eles foram liberados. Todos. O crime não existiu. Está acontecendo agora exatamente o mesmo processo. É preciso entender por quê. A Lava Jato é uma organização de primeira instância. É o primeiro nível do judiciário. Tem a 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 20ª, 60ª, até chegar a Deus. Quando chega a Deus, que é o STF, o que o STF faz? Ele libera todo o esquema abaixo. Não há provas, não há documentos, aí dizem que são as manobras, não são manobras coisíssima nenhuma. O que existe é este crime organizado que foi sendo impetrado pelo grupo dos oligarcas e dos populistas, sempre apoiado desde 1822 pela aristocracia de toga brasileira. É precisamente o grupo
que são os donos do Brasil. Evidentemente que, uma vez que a Lava Jato pegou uma pequena parte, pegou somente um dono do Brasil. Por conta das teias e das ligações, aquilo ali vai num efeito dominó. Bem, a Lava Jato condena em primeira instância. Quando chega no STF, o STF libera, solta, faz indulto de Natal, faz todas as loucuras possíveis e imagináveis em nome da lei, claro. Não é? O que está por trás disso? Está por trás disso que o STF é a última instância do judiciário. Então, quando o STF solta, ele afirma categoricamente que não houve crime. Esse é o ponto. Não é? Então, o crime que estava sendo denunciado, demonstrado, provado, comprovado, ao ir para o STF, efetivamente, dilui-se todo o esquema. Se nós entendermos que esses indivíduos que estão sendo condenados, tanto na classe política, quanto dentro do judiciário, quanto dentro do executivo e do corpo de empresários, se nós entendermos que esta gente constitui precisamente os poderes da República, os verdadeiros poderes da República, não os três poderes, mas o poder por trás do poder, nós entendemos, portanto, que esta medida asséptica do STF não é a favor do Brasil, é a favor do poder. Não é? Então, eles estão mantendo os grupos liberados de todos os crimes, porque o sistema republicano como um todo está se refazendo ao longo de toda a trajetória da República. Eu já falei isso algumas vezes. O Brasil sempre usou a mesma tática. Quando existe um nó górdio, um ponto em que tem algum problema entre disputa de grupos oligárquicos, o sistema republicano se refaz. Para tanto, eles escolhem um bode expiatório, colocam a mídia inteira em cima do bode expiatório. Enquanto as luzes estão focadas no bode expiatório, outras coisas vão se passando por trás. Depois vem um outro poder que fala mal do bode expiatório, diz que a culpa da desgraça do Brasil é o bode expiatório e lança-se candidato para refazer o problema que o bode expiatório deixou. Muito bem. O PT foi eleito como bode expiatório. Não que o PT não tenha roubado, hein? Alto lá. Roubou e muito. Entretanto, o PT é um partido político. O Congresso Nacional é uma sequência de lobistas, de empresários, todos eles conluiados com o sistema do Executivo, do Legislativo e do Judiciário. Portanto, se nós tivermos em vista que estes homens foram fazendo as leis, foram fazendo a política, foram destruindo o Brasil, retalhando o Brasil, para entregá-lo nas mãos de certos poderes internacionais, essa leitura ficará um pouco mais clara. Então, nós estamos nos encaminhando, sim, para a sexta fase do projeto de Antônio Gramsci, e não é a eleição de um presidente que muda esse esquema. Não é. Diante disto, o que é que o povo brasileiro deve fazer? Porque, veja, nenhum dos três poderes da República. Qual é a grande diferença entre nós em 1964? Inúmeras. Inúmeras. Entre elas, a Igreja naquela época estava empenhada, a Igreja Católica, numa asepsia. Não está hoje.
O próprio regime militar, as próprias Forças Armadas estavam interessadas no combate ao comunismo. Não está hoje. Nós tínhamos alguns políticos que denunciavam o esquema comunista, entre eles Carlos Lacerda. Hoje em dia nós não temos um único político que vá contra o esquema. Nem o Jair Bolsonaro. Nem o Jair Bolsonaro, nem os seus filhos. Portanto, o Brasil está acéfalo, abandonado. Para nós termos uma ideia, o Carlos Lacerda, em 1964, e durante o regime militar, fez inúmeras marchas, convocou o povo para marchar contra o STF. Eu vou deixar link da Biblioteca Nacional aqui abaixo neste vídeo para vocês verem que, naquela altura, se nós tivéssemos hoje um político que fosse dentro do esquema do Congresso Nacional, ou como governador, ou como senador, seja lá como for, que estivesse levantando a voz contra as loucuras e os desmandos da classe política, da classe religiosa, da classe empresarial, do judiciário, evidentemente que aquela voz teria eco. Por quê? Porque existe uma defasagem, sempre existiu uma defasagem entre a elite que domina o Brasil e o povo brasileiro. O povo brasileiro majoritariamente é honesto e é conservador e tem uma característica cristã. Construção essa que nós herdamos de Portugal. Isso não foi fruto do Império e não foi fruto da República. Esta memória e esta herança é da coroa portuguesa. Porque é preciso que se diga que o Brasil, durante 322 anos, teve monarcas, não é? Teve uma coroa muito sólida e muito consistente que administrou a nossa história. Nós não tivemos somente dois reis, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Até nisso, a historiografia brasileira é primorosa, no sentido de uma mentira absoluta. Pois muito bem. Então, infelizmente, hoje nós não temos ninguém dos movimentos sociais, ninguém dentro da classe política, ninguém dentro do judiciário que esteja, de fato, encabeçando algum movimento, como o Carlos Lacerda encabeçou, como, por exemplo, a marcha contra o STF. É preciso parar de ter respeito por essa claque criminosa que não respeita nada nem ninguém. O que está acontecendo no Brasil já ultrapassou todos os níveis do crime e da bandidagem. E o povo fica a se perguntar, mas por que eles perderam a vergonha? Não, eles nunca tiveram vergonha na cara. O que acontece é que agora existe, de fato, um pisar na jaca, porque há uma necessidade premente de passar para a sexta fase do projeto de Gramsci. No século XIX, quando foi dado o golpe da independência, a intenção desde todo sempre da maçonaria foi dividir o Brasil em inúmeras republiquetas. Aparentemente o Brasil, com a intervenção de José Bonifácio e Dom Pedro I, aparentemente não foi retalhado. Manteve-se uma ideia de uma unidade nacional. Entretanto, o Brasil ficou completamente dividido a nível político, religioso, de modo que os poderes que lutavam naquela altura se consolidaram. Cito expressamente: São Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Rio Grande do Sul. São poderes hoje que estão dando as cartas, efetivamente são os poderes que dão as cartas dentro do grande esquema brasileiro. Era exatamente aonde a maçonaria tinha o maior número de força. É curioso isso, não? Ao longo desses quase 200 anos, de golpe da independência até hoje, o que nós tivemos? Uma consolidação da aristocracia de toga
bem como uma consolidação cada vez maior, um aparelhamento cada vez maior do Estado, de tal forma que hoje o Brasil funciona a favor desses grupos. Para vocês terem uma ideia, sabe quantas famílias de fato detêm o poder do Brasil? 15 famílias só. 15 famílias, nós reunimos 15 chefes, numa casa, num jantar. Portanto, o Brasil tem o seu grupo de Bilderberg, muito atuante, desde 1822, não é? E é em razão disto que o Brasil fez todos os acordos com os BRICS, fez todos os acordos com Bilderberg e fez todos os acordos com o Califado. Os três poderes que lutam pela hegemonia do mundo global estão perfeitamente representados dentro do Brasil, dentro da área dos partidos políticos e através de acordos e contratos comerciais com as 15 famílias poderosíssimas que mandam no Brasil. Portanto, a situação brasileira, ao contrário daqueles que são muito esperançosos, não que nós não devamos ter esperança, hein? Acontece que esperança iludida não é esperança, é cegueira. É preciso entender o cenário político brasileiro sem panos e rendas para ver que a situação que nós enfrentamos é mais do que complexa. Repito, nós estamos entrando na sexta fase do projeto de Antônio Gramsci. Isso implica na dissolução do Senado da República, na criação de um sistema de parlamentarismo, semiparlamentarismo ou qualquer mixórdia mista. Vale, inclusive, até a recolocação da monarquia, desde que ela seja uma monarquia nos moldes das monarquias europeias, controladas pelo grupo de Bilderberg. Ou o povo tomará consciência, né, e agirá localmente com um pensamento universal, porque o Brasil é um país de dimensões continentais. Nenhum dos poderes hoje oficiais da República, a Igreja ou as Forças Armadas, até o momento, nenhum deles demonstrou qualquer tentativa de caminhar junto para estancar o processo. Nós não temos o mesmo cenário de 1964. Nós estamos na oposição polar do cenário de 1964. Essa é a razão pela qual caberá à população, sem sombra de dúvidas, um papel que não teve em 1964. Se o povo não tiver este papel, efetivamente, as coisas se perdem de uma forma definitiva. Claro que nada se perde de modo definitivo. Veja o exemplo da Rússia, né, que teve uma ditadura completamente sanguinária e depois de 80 anos de assassinatos infinos, como não podiam continuar matando o seu povo, somente por isso, teve que mudar de rumo. Mas o Brasil terá que ir para esse rumo? Essa é a questão. Por outro lado, como é que a população brasileira pode agir? O Brasil é um país de dimensões continentais. Eu falei isso à exaustão no curso da Ditadura à Democracia. Nenhuma atividade que leve o povo brasileiro a atuar em bloco pelo Brasil inteiro dará resultado. Porque o Brasil é um país de dimensões continentais. As nossas atuações têm que ser locais, pontuais e contínuas. Esse é um ponto fundamental para a elaboração de qualquer estratégia dentro do Brasil. O tamanho geográfico do Brasil, que é um continente. E é preciso que a população entenda de uma vez por todas. Nós não temos nem por sombra algum cenário que repita 1964, no sentido de algum poder poderoso estar agindo a favor do povo. Todos eles estão contra a população.
Ou o povo invoca Deus naquela frase: Senhor, se eu não for por mim, quem será por mim? Ninguém será por nós. Só Deus. Bom ano novo. Até o ano que vem. Até o próximo Conselheiro Acácio. Um abraço.